vocês? Começando mais um Kinemando e hoje venho com o filme Ilha de Segredo, que está disponível na Netflix. É um filme alemão. Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro filme alemão que eu assisti, ou eu já assisti algum outro filme alemão e não sabia. Mas esse tá bem caracterizado que é um filme alemão de 2021. Tá disponível na Netflix e quero trazer aqui algumas considerações sobre o que eu achei desse filme um pouco incômodo de se assistir, um pouco confuso de se entender. Mas para tudo, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada a cada um de vocês que está se inscrevendo aqui no canal. Chegamos à meta de 1000 inscritos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada. As playlists aqui do canal estão divididas por gêneros e isso ajuda muito para que vocês possam encontrar os conteúdos que vocês estão interessados, por gêneros de terror, ação, comédia, também pelas plataformas de streaming que ajuda vocês a identificar, Netflix, Amazon. Isso é muito importante para que vocês possam encontrar os conteúdos da melhor forma possível aqui no canal Kinemando. Galera, sem mais delongas, vamos com as críticas do filme Ilha de Segredo. Vou simplificar para vocês a sinopse e vamos trocar uma ideia sem spoiler do filme para que não estrague a imersão de vocês. Vale a pena vocês assistirem. É um filme esquisito, mas é um filme bom e te prende. Incômodo, é um filme um pouco seco, denso, confuso porque vocês não compreendem se é um filme de terror sobrenatural, um terror dramático com o pé no chão, sem assombração, ou é apenas um terror humano que existe do passado de cada ser humano. Basicamente conta a história de uma professora que vai para uma cidade pacífica, pacata, para dar aula de alemão, e ela vai para essa cidade para poder substituir um outro professor que acabou sofrendo um problema, e ela vai lá substituir esse professor e dessa maneira ela acaba entrando na vida dos alunos de uma maneira meio esquisita. Eu fico um pouco incomodada, eu acho que pelo fato de eu ser professora e toda essa situação é extremamente esquisita e perdida, de vingança basicamente. Uma leve dica para vocês: essa vingança realmente veio de uma maneira fria e calculista, e de uma maneira fria mesmo, porque é uma vingança que foi comida de prato frio, literalmente. É uma situação muito incômoda, é aquela vingança que você vai entrando dentro da vida das pessoas, dessa situação, vai consumindo as pessoas de uma maneira quase como um parasita, para que no momento exato você deixe de ser um parasita para virar um predador. Todo o cenário do filme é extremamente incômodo desde o início, e você fica meio que achando que é um filme de terror sobrenatural, e aí eu falo para vocês, fica aí no ar, vocês tentarem identificar que tipo de terror é esse, se é sobrenatural, se é um terror humano, se é um terror psicológico, se é um terror o quê? Se é um filme dramático. Se vocês estiverem interessados em trocar uma ideia a respeito desse gênero do filme, coloca aqui embaixo nos comentários. É um filme um pouco confuso porque você só consegue compreender a ideia principal da história mesmo no final, quando toda a explicação é desenvolvida da maneira que o filme quis abordar. Existe também um outro personagem, que é o personagem de um menino que fica órfão. Ele já é um adolescente, já é um rapaz que acaba passando por uma situação de grandes perdas em um curto período de tempo. Tudo isso acaba traumatizando ele da pior maneira possível, e ele acaba ficando com o avô, morando com o avô, com a prima, e acaba convivendo com essa pequena parte da família que ainda restou. Toda a vida dele acabou se limitando em conviver com os amigos, com a prima, e toda essa situação que existe por trás da professora, que tem um grande segredo. Uma ilha pacífica, pacata, que de pacífico não existe nada, porque é uma situação, é quase uma bruxa naquela situação, sabe? Que você não entende exatamente do que está acontecendo. Mas confesso a vocês que eu fiquei um pouco confusa com algumas situações que parecia realmente terror que acontecia ali. Uma influência sobrenatural, será que isso não foi tão esclarecido assim, deixou isso muito por alto? É interessante que vocês, ao assistir o filme, se atentem tanto para o início do filme, quando um dos seus parentes morre, quanto também para uma outra situação que a sua prima acaba se acidentando sozinha. E essa situação acaba te deixando meio perdido do porquê que ela estava fazendo tantas coisas ali naquela casa. Acabou não explicando tão bem. Tem algumas cenas dramáticas que eu achei que não teve uma interpretação ou uma explicação tão boa. Falar pra vocês, se eu tivesse que dar uma nota
para esse filme, A Ilha de Segredo. Eu falo, a Ilha de Segredo teve tanto segredo que nem todo segredo acabou sendo abordado. Tá com esses segredos até hoje ali, nem tudo foi explicado tão bem. Alguns segredos foram desenvolvidos no final, mas não são todos que foram desvendados. É um filme esquisito, incômodo, que te deixa um pouco perturbado no final. Você fica com a cabeça meio perturbada por conta desse plot twist que acontece. E assim, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 5. Eu estava com uma dúvida entre o 3 e o 5. Dou uma nota 5 por conta de uma história que me prendeu, que teve um desenvolvimento, uma interpretação interessante. Acho que toda essa situação de interpretação, o cenário estava interessante, as interpretações dos personagens coadjuvantes quanto dos personagens principais foram bem interessantes assim, e realmente te prendeu até a explicação final. Eu não gostei da interpretação final, não que seja um final ruim, totalmente fora ali do que eu estava imaginando. Esse 5 é porque eu gostaria que a história tivesse seguido um outro caminho, um outro ritmo, uma outra abordagem, mais pro lado fantástico, mais para um lado de fantasia. Eu acho que teria ficado um pouquinho mais interessante se a história tivesse ido para um lado mais de fantasia, de uma maneira mais lúdica, sobre as explicações que estavam acontecendo ali, sobre todos os traumas que a ilha passou por conta dessas pessoas, dessa família. Os traumas dessa família foram muito grandes. O desenvolvimento do perfil psicológico desse menino eu achei que ficou muito perdido e poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor e uma explicação muito melhor. Poderiam ter tido um amadurecimento de um perfil psicológico muito mais bem trabalhado. Então, a minha nota para esse filme é uma nota 5. Toda essa questão de finalização da história ficou muito a desejar, e a explicação mesmo de várias outras coisas que ficou com muitas pontas soltas. Além das pontas soltas que eu não gostei e não curti mesmo, eu achei que algumas situações os perfis psicológicos poderiam ter sido muito mais trabalhados e desenvolvidos. Ou seja, ter amadurecido muito mais os personagens e não ter corrompido, ou seja, não ter retirado alguns personagens da história sem ter tido um trabalho psicológico que me fizesse me importar muito mais com a saída desses personagens. Eles tiveram uma preocupação muito maior em desenvolver o perfil psicológico da professora de alemão, o perfil psicológico do órfão que perdeu seus pais, perdeu parentes. Teve uma interpretação boa, teve um desenvolvimento de perfil psicológico interessante, mas os outros personagens eram tão importantes quanto o próprio personagem do órfão. Então eu acho que esses personagens poderiam ter tido um trabalho, ter tido um tempo maior do que em outros momentos que eu achei que ficou um pouco perdido. Algumas situações que eu acho que eles não tiveram uma preocupação em fazer com que, ao assistir o filme, você tivesse uma certa importância daquele personagem, ter tido uma ligação, importância com esses personagens, que ao perder, ao desligar esse personagem da história, realmente causasse um certo trauma em perceber que aconteceu um corte de um personagem, que isso realmente foi triste. E como não teve essa ligação com esses personagens da maneira que precisava ter sido, o que aconteceu? Quando houve o corte, eu não me importei tanto e não fiquei tão chocada, não fiquei tão traumatizada sobre a situação. Eu acabei ficando muito mais traumatizada com a explicação final do porquê de tudo aquilo estava acontecendo, o porquê do envolvimento desse órfão ter passado por tanto sofrimento e do próprio avô também ter tido um envolvimento tão direto sobre essa situação do passado que existe por trás dele. É um filme que tem muitos segredos realmente, A Ilha de Segredos, e que poderiam ter tido muito mais explicações sobre esses tais segredos que até agora eu tô querendo entender. Galera, muito obrigada a cada um de vocês, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder a notificação de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Lembrando a cada um de vocês que o canal Kinemando agora tá com as suas playlists separadas por gêneros. E isso é muito importante, que facilita vocês a encontrar os conteúdos que podem ser de interesse de vocês. E aí vem as minhas críticas, que podem ser positivas ou negativas. Muito obrigada! Chegamos a 1000 inscritos e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Se vocês estão assistindo aqui o canal Kinemando e ainda não se inscreveram, se inscreva, que dá aquela força pra gente poder continuar produzindo conteúdos cada vez mais. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!